Vamos prosseguir a exposição em 1 João. Abra, por favor, sua Bíblia, 1 João, capítulo 1. Semana passada nós começamos, vimos dos versos 1 a 4, e hoje nós vamos prosseguir do verso 5 do capítulo 1 até o verso 6 do capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem, na próxima quinta, se o Senhor nos permitir, nós vamos prosseguir a exposição do livro de Hebreus. E nós chegamos agora ao capítulo 6, um dos capítulos que geram muitas dúvidas na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas evitam a carta aos Hebreus, porque ela traz muitos confrontos e às vezes alguns consideram isso incômodo, mas ela é evitada também porque ela traz algumas questões complexas que necessitam de uma interpretação correta, e esse capítulo 6, ele traz um desses pontos que muitas vezes é de difícil compreensão numa leitura superficial. É claro que está tudo muito claro no livro, e nós podemos entender tudo direitinho, desde que a gente veja o livro todo. Então, se você tem dúvidas e quer esclarecer suas dúvidas com relação a Hebreus 6, quinta-feira nós vamos expor essa parte do livro. Já temos feito a exposição dos capítulos anteriores, tem sido muito abençoador, é um livro maravilhoso. Se você quer entender o Velho Testamento, você quer saber como que ele se aplica ao Novo Testamento, você tem que estudar a carta aos Hebreus, não há como fazermos de outra maneira. Então vamos ler 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, nos diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2, meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele deve fazer o quê? Também andar como ele andou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa porção esclarecedora com relação a atitudes da vida real. E é essa vida que nós queremos viver, a vida de verdade, não uma vida fantasiosa, não uma ilusão. Obrigado porque esse livro nos foi dado para aprendermos a lidar com coisas reais da vida real. E nós pedimos que pela ação do seu Espírito, o Senhor possa nos falar ao coração e nos preparar e nos conduzir em uma vida que reflita o andar com o Senhor. E desde já nós te agradecemos, meu Deus, pedimos que o Senhor trate conosco nessa noite, com cada um de nós individualmente, e que ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Yuri. Meus irmãos, a vida real tem um inimigo real. O inimigo real da vida real
se chama pecado. A palavra pecado, ou pecados, ou pecar, aparece aqui 9 vezes nesse trecho que nós acabamos de ler. É muita coisa. Então isso nos mostra que é um assunto muito sério, que precisa ser considerado por nós. Talvez não seja um assunto popular, talvez não seja o que é muito pregado hoje em dia, talvez é algo que gere incômodo, talvez seja até politicamente incorreto falar sobre pecado, mas é o que a Bíblia está nos falando. Nessa noite nós não vamos saltar uma parte das Escrituras, porque hoje em dia não se fala tanto sobre o assunto. O problema real do pecado na vida real, irmãos, ele precisa ser tratado também de maneira real. Então não adianta tentar negar, não adianta tentar esconder, não adianta tentar mascarar a realidade do pecado. E é por isso que João, ele nos apresenta aqui alguns contrastes, ele vai nos mostrar o contraste entre a luz e as trevas, nos mostrando que Deus é luz e que o pecado é trevas. Ao mesmo tempo, ele faz um contraste entre palavras e atitudes, aquilo que nós dizemos e a maneira como nós vivemos. Ele está nos ensinando que a vida cristã é mais do que falar. A vida cristã é andar, é viver de acordo com a fé que nós professamos. O sábio em Provérbios, ele diz: aquele que anda com integridade, e integridade é essa coerência entre o que nós falamos, pensamos e fazemos, ele vai nos dizer que quem anda com integridade, anda com segurança. Então, a vida cristã real é muito mais do que apenas falar, é uma vida muito mais do que apenas erguer mãos e cantar, é uma vida de viver, é uma vida de andar, de acordo com aquilo que nós afirmamos crer. Essa vida real com Deus, ela começa, é claro, na conversão. O problema é que muitas pessoas param na conversão, porque essa vida real, ela apenas começa na conversão, é o primeiro passo da caminhada, não é o passo final. Salvação não é o fim da jornada, a salvação é o começo dessa jornada. E o maior obstáculo, o maior impedimento a essa caminhada, meus irmãos, é o pecado. O pecado é algo poderoso. O pecado tem o poder de afastar alguém de Deus, e o pecado tem o poder de, mesmo na vida daqueles que são salvos, interferir na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus e com a igreja. Nós sabemos que na conversão o crente ele recebe uma nova natureza, isso é verdade, mas nós não podemos nos esquecer que mesmo tendo recebido uma nova natureza na conversão, a velha natureza não foi eliminada com o recebimento da nova. Ela está coexistindo dentro de nós, numa luta constante com essa nova natureza. Essa velha natureza que tem a sua origem no nascimento físico, essa velha natureza que nós recebemos desde quando nós nascemos fisicamente, ela luta contra a nova natureza que nós recebemos em nossa conversão. E o problema é que nós, por nós mesmos, não podemos controlar isso. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos capacitar a vencer a velha natureza, e é só Ele que pode produzir em nós o fruto do Espírito por meio da nova natureza recebida. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus, do seu Espírito na conversão e do seu Espírito para produzir frutos através dessa nova natureza que nós recebemos. Nós não fazemos isso com nossa própria força. A Bíblia, ela não esconde o pecado dos servos de Deus. Você vai olhar nas Escrituras, você não vai encontrar um homem perfeito, senão o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, tomou forma humana, em tudo foi tentado como nós, porém sem pecar. Mas qualquer outro que tenha andado sobre essa terra, ele cometeu pecados. Os servos mais próximos de Deus cometeram pecados, às vezes graves, e a Bíblia não esconde esses pecados, a Bíblia não esconde nossa feiura,
essa realidade, e ela faz isso não é para nos desanimar, não. A Bíblia, ela mostra toda essa realidade para nos alertar, para que nós tomemos cuidado com relação à realidade do pecado. Então nós precisamos lidar com essa questão de maneira real, se nós queremos experimentar a vida real que Deus oferece a nós. João, ele está nos ensinando aqui, nesse trecho que nós lemos, que na vida real, em vez de negar a realidade do pecado, nós o confessamos e nós alcançamos a vitória. Então o que é que nós temos que fazer na vida real? Não é fingir que o pecado não existe. Não é empurrar para baixo do tapete. Na vida real, nós lidamos de maneira real com o pecado, nós confessamos o pecado, nós alcançamos a vitória sobre o pecado. Então João, ele nos fala sobre essa possibilidade da negação do pecado. Olha o que ele diz aí no capítulo 1, verso 5. Ele começa nos dizendo: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Nada de treva, nem uma mancha, nem um pingo, nem uma sombra, nem um vestígio. Não há treva em Deus. As trevas e a luz não podem coexistir. Existe um símbolo oriental, um círculo que é dividido e que mostra uma parte branca com um olhinho preto e uma parte preta com um olhinho branco, dizendo que todo bem tem algum mal e que todo mal tem algum bem. Isso não é verdade. Isso é outra filosofia. Deus é luz, não há trevas em Deus, porque luz e trevas não podem coexistir. Se nós andamos na luz, as trevas elas não podem permanecer, mas se nós vivemos no pecado, a luz não permanece. Não tem como andar de um jeito ou de outro, fazer as duas coisas, estar nas duas condições. E aí João, ele vai nos mostrar de que maneira nós, crentes, tentamos negar o pecado. Como é que muitas vezes, enganados, iludidos, nós tentamos encobrir os pecados. E como é que ele diz que nós fazemos isso? Contando mentira. E ele nos mostra aqui a realidade de mentir aos outros, tentando encobrir os pecados. Olha o que ele diz no verso 6: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que que João está mostrando? Ele está mostrando uma atitude de hipocrisia, uma afirmação de algo que não é realidade. Ou seja, é quando nós queremos causar uma boa impressão, só que uma impressão falsa. É querer dar a impressão aos outros que nós somos espirituais, quando na verdade nós não tratamos do pecado na nossa vida. Nós às vezes continuamos sendo orgulhosos, continuamos tratando mal as pessoas, os irmãos, somos insensíveis. Dizemos que amamos, mas no momento do trato, em particular, nós fazemos diferente. Mas nós queremos dar uma outra impressão. Não tratamos do pecado. É querer mostrar aos outros que nós estamos andando na luz, quando na verdade nós estamos ainda nas trevas, um coração nas trevas, agindo de maneira inadequada. Tentamos mostrar aos outros que nós somos algo diferente daquilo que nós somos. Sabe quem é que faz isso? Jesus diz que tem um, que é um dissimulador. Ele se disfarça inclusive de anjo de luz para enganar. Enquanto que aos crentes é chamado, aos crentes há o chamado de expressarmos de forma externa aquilo que Deus fez no interior de cada um de nós. Não assumir a forma ou os padrões do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente.
Mas a situação não para aqui na mentira aos outros. João diz que nesse processo nós avançamos e começamos a mentir para nós. Olha o verso 8: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Uma vez que se começa a mentir aos outros, mais cedo ou mais tarde começamos a mentir para nós mesmos. É possível um crente viver no pecado e ainda assim ele acreditar que está tudo bem entre ele e Deus, porque ele está mentindo para ele mesmo. Rei Davi é um bom exemplo dessa realidade. Primeiro, Davi ele desejou Batseba, então ele cometeu adultério, mas em vez de admitir o seu pecado, ele tentou encobrir o pecado. Mais tarde, na sua confissão, ele vai falar sobre isso. Olha, enquanto eu calei, tanto de coisa que aconteceu na minha vida. Então, ele comete o adultério, tenta encobrir o pecado, e aí ele tenta enganar o marido de Batseba, ele o embebeda e depois ele ordena que ele seja morto, e aí ele mente para si mesmo. Ele continua vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, ele continua exercendo o seu reinado como se tudo estivesse bem entre ele, o povo, entre ele e Deus. E diante disso, Deus envia o profeta Natã. E o profeta Natã, ele se apresenta com uma história, contando uma situação hipotética semelhante àquilo que Davi havia feito. E Davi condenou o homem da história, diz: olha, esse homem tem que ser morto. Mas ele não se sentia condenado. Então, uma vez que se começa a mentir para os outros, meus irmãos, logo, logo, começa também a crer nas próprias mentiras. Mas isso não é tudo. João, ele diz que alguém começa a mentir para si mesmo, mente para os outros, mente para si mesmo, o próximo passo é mentir para Deus. Seria até engraçado se não fosse trágico demais, não é? Tentar mentir para Deus. Mas veja o que diz no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos, ou seja, tornamos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Estão vendo que o declínio espiritual ele se torna cada vez pior? A situação é cada vez mais grave. O pecador que nega, que encobre seus pecados, ele tenta tornar Deus mentiroso. Não, eu que estou falando a verdade, Deus que mentiu. Ele contesta a verdade da palavra de Deus, que afirma que todos pecaram. Não, a palavra de Deus diz que todos pecaram, mas eu sou uma regra. Eu sou uma exceção. Ele aplica a palavra de Deus aos outros, não para si. E quando a palavra de Deus está nos falando essas coisas, talvez essa pessoa fale: olha, e aquele fulano, hein? Oh, mas ele não está aqui nessa noite, mas precisava. É alguém que participa dos cultos, estudos bíblicos, mas não é tocado pela verdade das Escrituras. O coração está endurecido, embrutecido. São extremamente críticos com relação aos outros crentes, ao mesmo tempo resistem quando o negócio é aplicar a palavra na própria vida. Irmãos, é impressionante como que o pecado, ele se propaga de maneira mortal. O pecado é igual uma enchente. Ele vai tomando tudo que está na frente, vai subindo, vai acabando com tudo. Nada consegue deter. E é por isso que o crente precisa ser honesto. Irmãos, nós precisamos ser honestos com os outros. Precisamos ser honestos conosco. Precisamos ser honestos com Deus, porque Ele já viu.
Antes de falarmos com Deus sobre nossos pecados, nossas virtudes, não se esqueça, antes de cada oração, antes de estarmos diante da palavra de Deus, nunca se esqueça, Deus já viu. Ele sabe tudo. Então João, ele descreve um crente que leva uma vida desonesta. Ele desempenha um papel, finge, mas ele não vive a vida real. Não é uma vida autêntica, e se isso não for tratado, a consequência é que o caráter dessa pessoa fica corrompido. Olha o que diz, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Primeiro ele mente, depois ele se torna mentiroso. Uma coisa é mentir, outra coisa é ser mentiroso. Começa contando mentiras e acaba se transformando em mentiroso. A desonestidade, a princípio, irmãos, é um papel que alguém desempenha, é como um ator. Mas não demora a deixar de ser apenas um papel para se tornar a própria essência da vida da pessoa. Esse é o problema. Ele assume o lugar do personagem, porque o caráter é corrompido. E aí a pessoa não é mais uma mentirosa porque conta mentiras, ela conta mentiras porque é mentirosa. Eu vou ler para vocês o que diz Provérbios 28, 13. Diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Não é assim, irmão Fábio? Então quem deseja desfrutar a vida real, jamais deve encobrir, negar os pecados. E aí então, João, ele nos diz que o caminho não é a negação, não é encobrir, mas ele nos fala sobre a confissão do pecado. E ele usa aqui dois títulos especiais para Jesus, e para que nós possamos entender a dinâmica da confissão e do perdão, nós precisamos entender esses dois títulos especiais que ele confere aqui a Jesus Cristo. O primeiro desses títulos é advogado. Olha aí, capítulo 2, verso 1. Ele diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Ninguém é obrigado a pecar, veja o que João está dizendo. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando alguém recebe uma intimação para comparecer diante de um tribunal, ele não vai só, ele leva consigo um advogado, e esse advogado vai defender a sua causa perante o juiz. João está nos dizendo que Jesus é o advogado dos crentes quando os crentes são acusados por Satanás. Jesus, ele terminou sua obra aqui na terra, e sua obra aqui na terra foi entregar a sua vida como sacrifício pelo pecado. Ele diz: está consumado. Mas Jesus, ele ainda está trabalhando por nós. Você sabia que nesse exato momento Jesus está realizando uma obra em nosso favor? É isso que João está dizendo. Ele diz que hoje Jesus realiza outra obra no céu. E que obra é essa? Ele representa os crentes diante do trono de Deus. Como advogado, ele ajuda o crente quando esse crente peca. Quando nós confessamos os pecados a Deus, Deus nos perdoa, meus irmãos, não é porque Ele sente pena de nós, mas Ele nos perdoa é por causa do ministério de Jesus Cristo como nosso advogado. Cristo representa os crentes diante do trono de Deus, e os méritos do sacrifício dele, é por causa dele que os crentes então são perdoados. Isso permite que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Por isso que ele coloca para nós agora um outro título, no verso 2 do capítulo 2, que é propiciação. Ele é
a propiciação, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Esse termo propiciação, às vezes, ele é mal entendido. Falando de maneira resumida, teologicamente, as pessoas dizem, olha, propiciação é aplacar a ira de Deus. É verdade, é isso. Mas não é só assim. Porque quando nós falamos, olha, propiciação é Jesus, através do sacrifício dele, aplacar a ira de Deus, nós vemos um Deus raivoso, feroz. E não é bem assim a história. A questão é, como é que nós entendemos isso? De que maneira que um Deus santo, ele pode manter a sua justiça, continuar sendo santo, justo, perfeito? Veja, um Deus santo, que não compactua com o pecado, em quem não há treva alguma, não há nenhuma corrupção, nenhuma sombra, nenhuma mancha. Como que esse Deus, ele pode manter a sua justiça e ainda assim perdoar pecadores? Essa é a questão. E a resposta é o sacrifício de Jesus. Em sua santidade, Deus, ele julgou o pecado na cruz. O pecado foi julgado. O pecado não foi desculpado. O pecado foi julgado na cruz. Mas em seu amor, Deus oferece Jesus Cristo ao mundo como Salvador. E é por isso que nós temos o versículo conhecido, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou de uma maneira tão especial, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele foi justo ao castigar o pecado, mas ele é amoroso ao oferecer o perdão completo por meio daquilo que Jesus fez na cruz. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, o Deus Santo, ele é propício, ele é favorável a pecadores arrependidos e lhes perdoa os pecados. Então, propiciação é aplacar a ira de Deus, mas não é só isso. A propiciação é o Deus justo, num plano eterno, movendo céus e terra e levantando na Trindade recursos para que ele mantenha sua justiça e santidade e perdoe os pecadores. E isso é possível por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Jesus, meus irmãos, ele morreu por seu povo e ele satisfez a justiça de Deus. Mas Jesus, ele vive para o seu povo, aplicando esse sacrifício às nossas necessidades do dia a dia diante de Deus, a todo momento. Então, tudo que ele pede de nós, meus irmãos, sendo o nosso advogado, sendo a propiciação pelos nossos pecados, tudo o que ele pede de nós é que nós confessemos os pecados quando nós caímos. A pergunta é pedir demais? Reconhecer nossos pecados, confessá-lo, não tentar encobrir? Veja que obra maravilhosa realizada, e diante dessa obra grandiosa, tudo que é pedido de nós é que confessemos os nossos pecados. Versículo 7, capítulo 1. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, confessar é mais do que admitir. Às vezes nós admitimos, mas não confessamos. Confessar um pecado é dizer sobre esse pecado a mesma coisa que Deus diria. Confessar não é apenas fazer uma oração bonita, não é inventar desculpa piedosa, não é tentar impressionar a Deus, não é tentar impressionar outras pessoas. Isso não é confissão. A verdadeira confissão requer especificação dos pecados, seja ele qual for. Precisamos chamar o pecado pelo mesmo nome que Deus chama. É inveja?
Então temos que confessar pelo nome. É ódio no coração, precisamos confessá-lo. É sensualidade, é preciso que se chame pelo nome. É hipocrisia, seja o que for. Seja o que for. Confessar é tão somente, meus irmãos, sermos sinceros conosco e sermos sinceros com Deus. E se houver outras pessoas envolvidas, requer também que nós sejamos honestos com elas. É mais do que admitir pecado. Sabe o que Deus promete para aquele que confessa pecados? Veja o verso 9, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus promete para quem confessa? Perdão e purificação. O sangue de Jesus derramado na cruz liberta da culpa e justifica diante de Deus. Deus perdoa porque a morte de Jesus satisfez as exigências da sua lei. Deus está satisfeito com o preço que foi pago. O preço que foi pago à altura. E por isso Deus perdoa. O problema, meus irmãos, é que quando nós contemplamos essa realidade, nós começamos a pensar então que pecado é uma permissão, porque sempre há perdão. Jesus pagou, então vamos pecar para valer, porque está perdoado. Agora eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso cair na gandaia, porque eu estou debaixo da graça. Você está enganado. Perdão de Deus jamais deve ser visto como permissão para pecar. Para Deus poder perdoar nossos pecados, meus irmãos, Jesus precisou morrer por nós. Aquilo que é o nosso alívio foi a aflição do Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer que quando nós pecamos, nós estamos fazendo isso, nós estamos agindo, nós estamos ferindo, nós estamos indo contra um Deus fiel e amoroso. É contra Ele. Quando você for tentado, pense contra quem você está pecando. É contra Ele, fiel e amoroso. Mas além de perdoar, Deus também deseja purificar interiormente. Quando a confissão é sincera, Deus purifica o coração através do Espírito Santo, através da sua palavra. De novo, se perdoarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado precisa ser confessado, irmãos. Quando? Imediatamente. Assim que descobrimos. Assim que o Espírito Santo nos mostra, assim que tomamos consciência dele. Ao caminhar na luz, quando nós estamos andando na luz, nós conseguimos enxergar a sujeira da nossa vida e limpar imediatamente. Imagine que esse recinto esteja fechado durante algum tempo e nós entramos com as portas e janelas fechadas, luzes apagadas, e nós olhamos, parece que está tudo bem. Parece que está tudo certo, está tudo organizado, os bancos estão nos mesmos lugares, o púlpito ainda está aqui, está tudo certo. Mas quando nós abrimos a porta, as janelas, acendemos a luz, aí nós vamos poder ver a poeira sobre os móveis, sobre as coisas. É quando nós andamos na luz. Quanto mais nós andamos na luz, mais consciência do pecado nós temos. E aí nós precisamos limpar. Aí João, ele diz, meus irmãos, que há vitória sobre o pecado. E nós precisamos viver além dessa realidade. Palavra-chave da vitória sobre o pecado, qual que é? É andar na luz. Ele diz aí no verso 7, mas se andarmos na luz. Tem um mas, não tem, Cris? O mas aí? Tem um mas. Então, não é de qualquer jeito.
Irmãos, o que significa andar na luz? Andar na luz significa ser honesto, significa ser verdadeiro. O crente honesto, verdadeiro, ele não tenta encobrir suas fraquezas, suas falhas. Andar na luz significa ser honesto com Deus, honesto consigo mesmo, honesto com os outros. Significa que quando Deus revela o nosso pecado, nós admitimos, nos arrependemos, confessamos e imediatamente pedimos perdão para Deus. Por isso que nos nossos momentos de oração, meus irmãos, nós precisamos entender que orar não é só falar. Nos nossos momentos devocionais particulares, nós precisamos, na nossa oração, nos calar e pedir para que Deus, através do Espírito, revele a sujeira do nosso coração, pecados ocultos não percebidos. E quando Ele nos mostrar, você fala: ai meu Deus, me perdoe, vou fugir disso. E se o nosso pecado prejudicou alguém, precisamos também pedir perdão para essa pessoa. É por isso que igreja é um lugar maravilhoso, meus irmãos. É na igreja que nós temos a condição de ir até aquele que nós pecamos e pedir perdão, e reconhecer que nós somos falhos e Deus vai trabalhando na nossa vida. É na igreja que o irmão que pecou contra nós vem até nós e nos pede perdão, e nós fazemos assim como Deus fez conosco e perdoamos também. Quando nós vemos essas dificuldades dentro da igreja, meus irmãos, nós não devemos desanimar, não. É Deus que está trabalhando com a gente, nos dando a oportunidade de colocar as coisas em dia, de nos fazer crescer espiritualmente, mas é preciso andar na luz. E andar na luz também, além de sermos honestos, sinceros, andar na luz é obedecer a palavra de Deus. Olha dos versos 3 a 5, capítulo 2. E sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Jesus, ele disse: olha, vocês me amarão se guardarem os meus mandamentos. Aquele que ouve a minha palavra, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Irmãos, andar na luz é dedicar um tempo diário ao estudo da palavra de Deus, é descobrir a vontade de Deus e obedecer o que Deus diz. É abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo e eu serei verdadeiro com sua palavra. Se você fizer essa oração com sinceridade, você verá um mundo novo se abrindo diante dos seus olhos. A obediência à palavra de Deus prova o nosso amor por Ele. Não é dizer que nós amamos, é obedecermos ao que Ele diz. Pastor, mas isso é difícil, isso é coisa que Deus está dizendo, isso é fora do contexto. E aí nós temos aquela mania, né? Isso é questão cultural. Há algumas questões que são culturais. Ninguém vai sair com uma pazinha amarrada no cinto na rua, que era um mandamento enquanto o povo estava no deserto. Mas muito do que nós temos na Bíblia, irmãos, são princípios, são verdadeiros, e nós precisamos lhes obedecer. Nós não precisamos arrumar desculpas para fazer o que é errado. Devemos sim buscar em Deus forças para fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. Agora, a obediência, irmãos, precisa de uma motivação correta. Por que o escravo obedece? O escravo obedece porque ele é obrigado a obedecer. Se ele não obedecer, ele é castigado. O empregado muitas vezes obedece porque ele precisa. Muitas vezes o funcionário, ele não gosta do trabalho que ele realiza, mas ele gosta de receber o seu salário no final do mês. Então ele precisa obedecer porque ele tem uma família para sustentar. Mas o crente,
Ele não deve obedecer porque ele é obrigado, irmãos. O crente, ele não deve obedecer porque ele precisa, porque ele vai ganhar alguma coisa. O crente, ele deve obedecer ao Pai Celestial porque ele quer, porque ele tem um relacionamento de amor com Deus. A marca da verdadeira maturidade, meus irmãos, ela é percebida quando nós passamos a obedecer por amor. Quando nós entendemos que os mandamentos de Deus não são um peso para nós carregarmos, quando nós entendemos que o não de Deus é sempre uma proteção de amor. Eu não me canso de dizer o que eu li, que para aqueles que amam a Deus, os seus estatutos são como as asas são para os passarinhos. Isso é amor. Essa é a obediência. Mas andar na luz é também seguir o exemplo de Jesus Cristo e andar como ele andou. Verso 6 do capítulo 2, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Alguém me disse uma vez, olha, eu estou me esforçando para imitar Cristo. Eu falo, não vai dar certo. Não funciona. A vida com Deus não é uma vida de imitação. A vida com Deus é uma vida de transformação. Se nós quisermos viver a nossa vida cristã imitando Cristo, apenas em atitudes, nós não vamos adiante. Mas se nós experimentamos a transformação do Espírito Santo de Deus, aí sim, nós vamos andar como ele andou. Isso afeta diretamente a vida na prática, meus irmãos. O que um crente deve fazer, por exemplo, quando outro crente peca contra ele? Colossenses 3,13, um livro que nós expomos há pouco tempo, o retrato de uma igreja ideal, nos diz assim, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Andar na luz, seguir o exemplo de Cristo, meus irmãos, também afeta a nossa casa, o nosso lar. O marido, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo também amou a igreja. É isso que nos diz Efésios 5. Isso é andar na luz. O marido, ele deve cuidar da sua esposa, assim como Cristo também cuidou da igreja. E a esposa deve honrar o marido e ser submissa à sua liderança, como convém. E isso é andar na luz dentro de casa. Então, não importa a área da vida em questão, a responsabilidade do crente é andar como Jesus andou, é fazer o que ele disse que tem que ser feito. Estar em Cristo significa depender dele completamente para tudo que nós precisamos para viver para ele. João 10, Jesus nos fala sobre isso, o exemplo da videira e dos ramos. O ramo que permanece em mim produz fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então é viver dentro de um relacionamento, meus irmãos. Quando ele vive a vida por meio de nós, aí nós conseguimos seguir o seu exemplo, nós conseguimos andar como ele andou. E isso só é possível por causa da obra do Espírito Santo em nós. Nós não permanecemos em Cristo andando como ele andou por imitação. É obra transformadora do Espírito na nossa vida, no mais íntimo do nosso ser. Aí, sem que você perceba, você vai começar a andar como Jesus andou, porque o Espírito transformou sua vida. Nós não temos como nos livrar da velha natureza, irmãos, nós não temos como alterar essa velha natureza, nós não temos como fazer isso por nós mesmos, mas nós não precisamos também obedecer os desejos da velha natureza. Caminhar na luz nos leva a ver o pecado como ele é. Caminhar na luz nos leva a detestar o pecado e fazer tudo para nos manter afastados dele. Não conseguimos extinguir essa velha natureza, mas nós não precisamos nos submeter a ela. O que nós precisamos é andar na luz.
E se alguém pecar, ele pode confessar imediatamente e pedir a purificação de Deus. Quando nós dependemos do poder do Espírito que habita em nós, então nós permanecemos em Cristo e nós andamos como Ele andou. Meus irmãos, na vida real, em vez de negar a realidade do pecado, nós confessamos e vencemos o pecado. Olha, é tolice tentar negar o pecado. É insensatez tentar encobrir o pecado, porque Deus conhece a verdadeira identidade de todos nós. Deus conhece tudo, Deus vê tudo. É impressionante como é que algumas pessoas agem tentando fazer algumas coisas escondidinho, olha para o lado e ele pensa que nem Deus vai ver. E isso, de certa maneira, ou até certo ponto, explica por que andar na luz torna a vida mais fácil, irmãos. Andar na luz torna a vida mais tranquila. Porque quando nós andamos na luz, nosso objetivo é agradar apenas uma pessoa, é Deus. E isso simplifica as coisas. Quem vive para agradar a si mesmo e a Deus, ele tenta servir a dois senhores, nós sabemos que isso não dá certo. Quem vive para agradar aos outros, também tem dificuldades, porque não há duas pessoas no mundo que concordem em tudo sempre. Conflitos vão aparecer. Então, andar na luz, viver para agradar a Deus, simplifica os objetivos, unifica a vida, traz paz, traz equilíbrio para nós. Em vez de tentar encobrir o pecado, o verdadeiro crente, ele confessa, busca vencer, andando na luz da palavra de Deus. E Deus, ele não se contenta em apenas nos perdoar, mas ele também nos purifica. E o crente, ele não se contenta em apenas saber que ele está indo para o céu. Não. Ele deseja desfrutar a vida celestial aqui. Viver a vida de Deus aqui. É essa a vida abundante que Deus fala. Então João, ele está perguntando a nós, através desse texto: vocês estão vivendo na vida real? Ou vocês estão criando uma segunda vida fictícia, irreal? Um personagem. O que João está perguntando para nós do texto que nós lemos? Você está usufruindo da vida que Deus oferece em Cristo, pelo Espírito Santo? Você conheceu a palavra, você experimentou conversão, mas você está experimentando a vida que Deus oferece pelo Espírito Santo em Cristo? Você está lidando de maneira adequada com o pecado? Porque é uma realidade na vida de todos nós. O que nós vamos fazer com isso? Viver como se não existisse? Isso vai eliminá-lo? Pai, a cozinha está pegando fogo, deixa lá. A gente finge que não viu e ele apaga. É a mesma coisa. Você vive para agradar quem de verdade? Você está andando na luz? Essa é a questão. Essa é a chave. Andar na luz. Meus irmãos, meu anseio é que Deus, através do seu Espírito, trabalhe na nossa vida de uma maneira tão especial, que nós não nos vejamos em nenhuma outra situação, senão andando na luz de Deus e experimentando a vida real, que só Ele pode dar. O mundo não vive vida real. O mundo finge que não tem pecado. Mas quando cada um coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, vem as angústias, as ilusões, as decepções, as depressões, porque não é uma vida real. Mas conosco não precisa ser assim.
Vamos embora? Todo mundo andar na luz para a glória de Deus? Vamos buscar, amém? Vamos lutar por isso, irmãos, vamos fazer desse nosso objetivo. Deus, eu quero andar na luz, Deus, fala com Ele, mas eu sei que eu não posso fazer por mim, então enche com Teu Espírito Santo minha vida, para que eu possa viver essa vida que o Senhor me falou hoje, através desse texto. Bom, Fábio vai orar por nós, feche os olhos e vamos